Olá, meu nome é Loreta, ginecologista. Hoje eu convidei as minhas amigas e colegas de trabalho, doutora Viviane, doutora Alessandra e a doutora Patrícia, que mora comigo, a minha marida. Mais conhecida como chatice. Chatice. Para conversar sobre coisas controversas que existem no mundo da ginecologia. A gente vai começar falando de anticoncepcional, tudo que tem de mais controvérsia em ginecologia. E pode ser que as nossas opiniões não congruam, ou seja, não sejam concordantes, mas é esse o objetivo mesmo. E medicina não tem uma verdade absoluta na maioria dos assuntos. Vai começar com anticoncepcional. Viviane, você tomaria anticoncepcional? Já não tomou, né? Porque engravidou. Pela Aqui, minha ó. situação atual, não tomei. Brincadeira, que foi planejado, graças a Deus. Mas eu sempre tomei anticoncepcional e, segundo o meu perfil, né, que eu acho que a gente tem que avaliar isso, o perfil de cada paciente. Hoje eu tô com mais de 35, mas se eu não tenho nenhum fator de risco, faço atividade física, me alimento bem, tenho uma vida saudável, eu não tenho história de trombose, minha família também não tem nenhuma história de trombose, e se o meu objetivo realmente é anticoncepção, eu tomaria, mesmo porque já é sabido pela doutora Loreta, que é minha médica também, eu tenho ovário policístico. Então, meu ciclo já é totalmente irregular, eu tenho a pele acneica, então a pílula em si, ela vem com um benefício para mim, sim. Sabe que eu vou aproveitar seu gancho e vou fazer uma pergunta. Tem muita gente falando que usar anticoncepcional para síndrome de ovário policístico, o anticoncepcional realmente não é a única opção. Realmente não é a única opção, mas as outras opções que tem, que compõem, não resolvem a base. Porque qual é o problema da SOP, Vivi? A SOP, primeiro, tem uma irregularidade menstrual. Então, eu não menstruo todo mês. Porque meus androgênios são um pouquinho aumentados também. Os hormônios masculinos. Masculinos, isso. Androgênios são hormônios masculinos. E isso faz o quê? Minha pele ficar mais oleosa, mais acneica. E além disso, né, a gente, no caso que ela falou, existem outros fatores, né? A parte da insulina aumentada. Então, na época que eu fui tentar engravidar, não é o caso, mas eu tomei metformina. Existem outras coisas que a gente pode estar fazendo, principalmente melhorar o IMC, melhorar o peso. Tudo isso que são síndromes metabólicas, que eu posso estar levando a própria síndrome do ovário policístico. Então, anticoncepcional. Eu também tomaria anticoncepcional, aliás, tomei muito tempo. Trombose não é um negócio que tem um índice muito grande. São 6 a 8 mulheres a cada 10 mil mulheres. As outras 9.900 e tantas não vão ter nada. Mas uma gravidez indesejada com um aborto não tem estatística boa a favor disso. Então, usar o anticoncepcional numa dose baixa é muito importante. Já aí a gente combinou que a Alessandra não ia tomar anticoncepcional. Por que você não tomaria anticoncepcional, Ale? Olha, no meu caso, eu optei por não tomar o anticoncepcional por 2 motivos. Apesar de eu ter uma vida relativamente saudável, sempre ter praticado esporte, sempre ter mantido o peso, um índice de massa corpórea abaixo de 25. Eu sou uma paciente com algumas particularidades. Em primeiro lugar, eu tenho enxaqueca. Né? E enxaqueca é uma das contraindicações ao uso do estrogênio, principalmente, mas dos anticoncepcionais combinados. Tipos de enxaqueca? Não, principalmente as enxaquecas com aura, né? No meu caso não é uma enxaqueca com aura, mas eu optei por não tomar o anticoncepcional. Além disso, eu tenho uma história familiar de câncer de mama. A minha avó teve câncer de mama e a minha mãe. Então eu optei por usar um método não hormonal.
Não que eu não recomende o anticoncepcional. Sim, eu acho que tem as suas grandes indicações, mas no meu caso eu optei por usar um outro método, não hormonal. Falando de câncer de mama, sim, câncer de mama, o mais importante, na verdade, o risco ele é muito grande quando você tem parentes de primeiro grau, 2 parentes de primeiro grau. Então, no caso da Alessandra, ela tem 2 parentes de primeiro grau, a mãe e a avó. Se forem primas, mais distantes, são 4. Mas esse fator de risco para o câncer de mama, ao longo da nossa vida, a gente tem 13% de chance de ter câncer de mama. Isso pode se somar um pouco. Então, às vezes, quando você vai no ginecologista, essas coisas devem ser conversadas e avaliadas. E não é tudo para todo mundo, tá? Porque tem que ver assim, minha mãe teve, mas minha mãe teve câncer de mama com 80 anos. Desculpe, com 80 anos a chance de alguém ter câncer de mama é muito grande e vai ficar bem. Aliás, a mãe da Patrícia teve câncer de mama com 80 anos. Então, e ficou super bem, dona Jassa, né? Maravilhosa. Então, isso também tem que ser levado em consideração. O que a gente não pode é fazer dogmas sobre hormônio. A gente tem que conversar com o ginecologista para poder ver. E aí eu deixei para Patrícia uma pergunta que é a seguinte: por que tem paciente jovem que quando vai usar anticoncepcional tem queixa de libido, se na minha cabeça um paciente com 20, 30 anos, você pode dar pedra, deixar enclausurada que a libido não acaba? Qual seria o cenário atual que levaria uma pessoa a perder a libido jovem usando anticoncepcional? Anticoncepcional acaba com a libido? Não, a gente também é uma discussão que nós estávamos tendo antes e depende do que a pessoa está vivendo. Eu trabalho na faculdade, nós temos residentes muito jovens e que estão trocando pro DIU de cobre ou outro tipo de DIU. E eu falei, mas por que vocês podem ter riscos, aí vem a outra história, né, de endometriose, de ovário policístico, e que é importante tratar com anticoncepcional, porque quando vocês forem engravidar, vocês estarem bem, não, mas a gente está querendo alguma coisa que não diminua a libido. Eu falei, mas como? Vocês são jovens, 25, 26 anos, nessa época ninguém se fala em diminuição da libido. Aí, vendo o contexto que elas estão vivendo, o que acontece? Elas estão cada vez, hoje em dia, vivendo em conjunto com os parceiros. Então, mais mulheres estão morando, saindo mais cedo da casa dos pais, ao contrário do que a gente imaginou, mas as mulheres, principalmente as mulheres independentes que trabalham fora, e assumindo uma relação marital, quer dizer, estão casadas, elas têm que chegar em casa e ajudar na casa, então tudo isso, gente, é isso que diminui a libido. Uma vida conjunta diminui. Então uma mulher que ia casar aos 33, 34 anos, está casando aos 25 e a convivência diminui. Então é isso que a gente tem que avaliar. Não é a pílula que está diminuindo a libido, é o contexto social. Outra coisa que eu queria até entrar um pouquinho é ovário policístico. Precisa tirar também um pouquinho essa estigma que quem tem ovário policístico não engravida. Ai, meu Deus, isso é um perigo. Né? Eu estou a prova que engravida. Eu vou tomar pílula, mas também eu não engravido. Não, você engravida sim. Então tem um monte de ovário policístico aí achando que foi fazer ultrassom. O diagnóstico é muito preciso, é o ginecologista que dá, não é o ultrassonografista que dá diagnóstico de ovário policístico, não é a amiga falando que você tem um cisto no ovário, você tem ovário policístico, não é nem não menstruando. Você não menstruando, você pode engravidar? Sim. Outra coisa, aí já vem uma experiência pessoal, é a endometriose. Então, aquela mulher que acha que vai melhorar a libido tirando o anticoncepcional e tem muita cólica e coloca um DIU que vai piorar a cólica, ela não está tratando. Então, essa mulher, a pílula numa menina que a gente começa às vezes muito cedo, que tem muita cólica e vai lá na frente, a gente já vê, olha, essa menina pode ter endometriose. Então, ela vai evitar que ela vai possibilitar que lá na frente ela possa engravidar, ela não tem que fazer cirurgias super agressivas. Então a pílula é um tratamento tanto para o ovário policístico como para a endometriose. Então temos que ter muito cuidado. Há uma moda assim, há mesmo um modismo que eu diria de não vai tomar pílula por causa da libido. Só que em determinados casos vocês estão fazendo malefício.
Pro paciente. Para paciente. E ao contrário, todo mundo acha que tomar muito tempo, você vai falar um pouquinho disso também, Loreta, muito tempo de pílula Da não vai infertilidade. engravidar. Porque assim, o que acontece muitas vezes? Tem paciente que vem assim e fala assim pra mim: ah, mas eu tomar anticoncepcional, isso não é natural. Aí eu viro assim: se você queria natural, você tem que casar aos 14 anos, aos 15 ter um filho, aos 17, 19, 21. Então você vai ter 10, 15 filhos. O natural é não estar ovulando e estar grávida. E quando você engravida, você fica com hormônio sem oscilação, porque o ciclo menstrual dá aquela oscilação. Tô grávida, ele é um pouco mais alto, mas ele não oscila. Isso é o natural. O anticoncepcional, bem ou mal, faz isso. Ele deixa você monofásica, né? Então, assim, não é que o anticoncepcional não é bom. O problema do anticoncepcional foi que, assim, o que funciona é a progesterona. E a progesterona é o que bloqueia. Então, para adolescente, o melhor é dar progesterona isolada. Dou só o hormônio que simula a progesterona e bloqueia o eixo. Só que o problema da progesterona isolada, sangramento irregular. Sangramento irregular é um porre. Aí quem começou a fazer anticoncepcional, juntou o etinilestradiol, que é muito potente. E aí você conseguiu fazer ciclos sem escapes de uma forma mais satisfatória. E com isso tudo, o hormônio que tinha era uma Ferrari, que é o etinilestradiol. E tinha um pouco de trombose, tinha algum efeito. E agora que estão saindo os estrogênios que são próximos, quase bioidênticos ao que a gente forma, que é o 17-beta-estradiol e o valerato, então a qualidade da pílula, esse erro de potência, melhorou. Então eu sou muito a favor de anticoncepcional. Eu amo anticoncepcional. Não, mas a melhor coisa do mundo. Não tem como. A primeira coisa, a mulher, se ela, a gente tem, você falou bem, o natural é a mulher casar cedo, engravidar e ter um monte de filho. Se nós estamos numa sociedade onde a mulher, ela quer trabalhar, estudar primeiro, trabalhar, a primeira coisa que ela tem que pensar é que ela não quer uma gravidez indesejada, senão vai atrapalhar todos os planos dela. Infelizmente, é uma coisa que sobra praticamente para a mulher. Então, nós temos que ter o domínio. Esse, para mim, é o empoderamento da mulher. Não deixar de... Eu vejo muitas vezes esse discurso, não, quero ter o controle do meu corpo, eu vou deixar de tomar pílula. Não, me desculpe, você vai dar com o burro na água. Ou você usa a camisinha sempre, mas também com risco. Uma chance de risco. Não tem. Hoje em dia, eu vejo, isso não é uma coisa, eu tô com 57 anos, já tenho minha vida programada. Nossa, já? Tudo isso? Eu vejo as minhas pacientes dizendo assim: ah, eu quero ter o controle. Então, você quer ter o controle? Você quer casar a hora que você quiser, ter filho a hora que você quiser, menstruar quando você quiser também? Então, a gente tem essa opção, não pode estigmatizar, né? Não pode colocar na pílula a culpa do libido também, que nem Também você falou. pode. É a vida da mulher que tá, é a habilidade emocional no dia a dia, então é relação com o Também, marido. a mulher, ela tá assumindo mais cargos Quantas de mulheres poder, não de tomam diretoria? antidepressivo, porque às vezes Que tem também uma diminui vida a libido. Que também influencia no libido. Então, assim, a gente tem que colocar um conjunto, né? Mas talvez não. Estatisticamente, o uso do anticoncepcional entre os 38, 39, 40 anos, ele possa diminuir a libido, porque aquela mulher já tem menos testo. E aí já tem os trabalhos mostrando que o uso de tríbulos, você deve ter visto, que melhora essa irrigação clitoriana e melhora a libido também. Então, às vezes, parar o anticoncepcional não seja a melhor solução. Às vezes, usar um fitoterápico que melhore o aporte de oxigênio para esse clitóris e, como eu brinco, ele pare de ser tímido e se exponha um pouco mais, a resposta sexual começa a melhorar nesse sentido. Entra também o fator que o etinilestradiol que estava colocando, quando em baixa dosagem, ele pode dar um ressecamento vaginal, diminuição da lubrificação. Sim. Às vezes tem que até que aumentar esse etinilestradiol para você ter uma boa resposta sexual. É mesmo, E vocês não acham que, por exemplo, se a gente optar por usar uma pílula para paciente com uma progesterona derivada da testosterona com um efeito mais androgênico, essa, por exemplo, uma pílula de levonorgestrel, essa paciente não pode ter uma melhora? Em vez de parar a pílula por conta da libido, de repente tentar trocar o tipo de progesterona. Se ela não tiver uma boa acne, né? também. Eu acho que às vezes é válido. E outra coisa é que cada fase da vida da mulher
é um tipo de anticoncepcional. Por exemplo, uma mulher que tem 35, 36 anos, é o que nós fazemos com a nossa paciente. Além dela já estar casada há muito tempo, ela tem 2 filhos, a gente não dá, procura não dar a pílula. Já vai diminuir a libido dela. Tanto pela idade, como a gente entra com o DIU. Sim. E às vezes associa até uma testosterona ou algum fitoterápico, né? Mas procura, aí sim, não diminuir a libido dela, que já tá diminuindo por conta dos hormônios. Então, é importante que cada fase da vida da mulher, aos 17, aos 25, casada, estudante, separada, divorciadas são as melhores, né? Porque ela já vem, ó. Então, cada fase da vida da mulher, depois dos 40, a gente tá tendo muita. Não tem pílula que pode tomar depois dos 40 até os 50, sim. Eu acho assim, em conjunto, o médico e o paciente, baseado em todos os fatores de risco. E também a gente não pode atribuir aos medicamentos um milagre, né? Porque, vou deixar de tomar, vou melhorar, ou vou tomar, vou melhorar. A gente tem que ver o conjunto. Então, o fator de risco é a atividade física, é o estresse na vida da mulher, estimular a fazer atividade física, melhorar o relacionamento dela com a família. E ter um marido que compareça, né? Porque também o cara só quer ir lá no finalmente, não faz como toda... médico não é só tratar a doença ou tratar a queixa principal. É ver o conjunto, né? Todas as mulheres vão ter os seus problemas. A gente não precisa ser um psicólogo da mulher, mas a gente acaba sendo um pouquinho, porque a gente vai dando orientações que às vezes, uma orientação, às vezes um estímulo, a parte sexual, por exemplo, às vezes você dá uma dica, alguma coisa, fala assim, nossa, doutora, melhorou minha vida sexual com meu marido, eu estou me sentindo, minha autoestima melhorou, ou fala assim, perda de peso, melhora a autoestima da mulher, melhora o corpo. Ela se sente mais valorizada, valoriza o marido, fala assim, pôr na balança as coisas, não a gente também colocar tudo na culpa do anticoncepcional ou hormônio. Porque às vezes a culpa é do marido, né, gente? Já falei, tem aquele cara que só quer o finalmente do sexo e não investe no bom dia, vamos conversar, faz uma boa preliminar, que é para dar aquele entusiasmo da mulher. E isso faz diferença, né? Eu tenho pacientes que vão com o marido, eu acho muito bacana. A gente vou explicar, eu explico o ciclo da mulher, como que funciona a resposta sexual. E às vezes melhora, só a explicação, fala assim, educação é tudo. Se você educar o casal, eles não vão ter nem remédio, eles vão precisar. E ela vai continuar com a pílula dela, isso não vai ser fator, né, de libido, nada disso, né? Se você gostou, deixa um like, compartilhe com seus amigos. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre coisas controversas em ginecologia.